Olá, caríssimos, eu sou Omar de Albuquerque e hoje eu estou aqui na loja Adroal do Tapete do Mundo. Hoje nós vamos dar dicas de o bom uso, conservação do tapete. Eu estou aqui com o Ítalo Albuquerque, tudo bem, Ítalo? Tudo bom, Omar, bem-vindos aqui à loja. Obrigado, querido. Então, eu acredito que hoje em Fortaleza, o Ítalo Albuquerque, da loja Adroal Tapetes, é um dos maiores especialistas em termos de, não só do tapete peça, que é um do grande feeling da loja, mas o tapete geral, o tapete universal, o tapete moderno. O que é que você indica como tendência de tapete que está se usando na temporada 2015? Omar, hoje, para a gente falar de tapete, como você acabou de falar, é muito universal, né? Mas a tendência hoje são os tapetes cleans, os tapetes com menos informação possível, que os designers, os arquitetos usam muito, muita geometria, alto e baixo relevo, mas sem marcar tanto, e os tapetes que têm textura não alta, uma textura baixa, uma coisa mais slim. Então isso é uma tendência no mundo inteiro. A asepsia do produto fica mais fácil, você para manter, para limpar, ele é bem mais prático. Então a tendência é os mais cleans e os tapetes mais finos, mais slim. Ítalo, e aproveitando, me dê uma dica, o bom uso de tapete. Existe normas em termos de medida. Vamos supor, eu tenho uma sala de jantar que é um padrão de 6 cadeiras, vamos supor. Qual é a dica? Como eu devo usar o tapete certo, a medida certa para uma sala de jantar, no caso? Omar, assim, existe um padrão universal mínimo, certo? A gente tem que respeitar. Então, se você tem uma mesa quadrada, retangular, de que forma for, você tem que respeitar do tampo mais 50 centímetros para cada lado. Você não erra se você respeitar esse padrão. Se ela tiver 2 por 2, se o tampo for 1 por 1, o tapete vai ser 2 por 2, certo? Então, tua cadeira vai estar em cima. Se você pode botar um tapete maior, é por sua conta. Ok, quanto maior fica mais bonito, veste a sala, fica mais nobre, mais elegante. Mas o padrão internacional é 50 centímetros para cada lado, você não erra. E em termos de conservação de tapete, eu tenho um tapete peça, eu tenho um tapete moderno, qual a dica que você tem, qual a dica que você dá em termos de conservar a boa manutenção, o bom uso do tapete? Pois é, a gente estava até conversando sobre isso antes. Até o Omar tem um tapete oriental em casa, né? E o tapete oriental são duas coisas distintas. O oriental, o bom uso dele é quase nunca lavar. Incrível que pareça. Até porque ele fica mais bacana, né? O quanto mais usado, mais valorizado. Um tom de dourado, ele vai dando essa coisa do tempo, você tem, você sabe. E os tapetes modernos é exatamente o oposto. Como eles são mais clean, mais branco, mais neutro, eles vão sujar mais rapidamente também, mas em compensação, eles são feitos de DNA de polipropileno, de uma fibra mais sintética, então eles aguentam, ele resiste mais à água, né? Então ele vai ter um tempo de vida também legal. E quanto oriental, quanto menos lavar, melhor. É manter aspirado, tirar do sol, não botar no sol. Quando botar no sol, do avesso, do lado avesso, né? Não botar ele com o lado certo para o sol, ele dura 3 gerações de família aí. Um tapete oriental não tem época, não. Bacana. Agora, existe um mito, aí você vai me confirmar se é um mito ou é verdade. Água com vinagre, ele surge algum efeito no tapete de fibra de lã ou é mito mesmo? Que dá um brilho a mais, alguma história assim? Alguns revigora. Como antigamente... Desculpa, revigora as cores, dá esse brilho? Água com vinagre ajuda a limpar. Ah, tá certo. Só isso. Bacana. Às vezes as pessoas dizem assim, porque ficou diferente. Não, o teu tapete estava sujo, ele usou a mistura da água com vinagre, que ela realmente é como se fosse uma asepsia sem ser um sabão, é mais leve do que o sabão, mas em compensação realmente ele faz esse papel de limpeza e o tapete volta à cor que era um pouco antes. Então a pessoa tem a impressão que ele revigorou, mas ele limpou o tapete. E adianta. Os tapetes orientais antigamente eram limpos assim. Hoje tem material industrial que faz esse papel. É um recurso a mais, um recurso caseiro que todo mundo tem acesso e que ajuda, né? Eu indico uma pessoa profissional para limpar um tapete. Principalmente se você tiver um tapete oriental bom ou um tapete que você tem muitos com um valor
um valor agregado, não só financeiro, como valor de família. Hoje a gente tem uma história de família. Pertenceu ao meu avô, meu pai me deu de presente, uma viagem que a gente fez quando eu era criança. Então, todo o valor sentimental. Essa é uma das vantagens de se ter um tapete peça. Vai para a vida toda, vai para gerações de geração. Exatamente. Ele te acompanha e sai da sala, ele vai para o quarto, ele vai para um corredor, ele vai para frente de um aparador. Ele acompanha e não tem, é obra de arte. Então ele não tem época, ele é atemporal. Então isso é legal. Outra dica, o uso do tapete no living. Qual o efeito, qual a vantagem em termos de acústico, o que é que você indica? Pois é, a gente estava também falando sobre isso. Existem tapetes hoje para cada tipo de ambiente da casa. Né? Aí você acha que não faz diferença, mas faz uma grande diferença. Se você colocar um tapete certo numa sala de home, de TV e som, ele ajuda na acústica, ele não verbera, ele dá volume, sabe? Ele fecha, parece que você apaga a luz e está no cinema. Você bota um tapete certo na mesa de jantar com uma textura fina, mais slim. Então, assim, na limpeza ele é ideal o tapete para a mesa de ambiente, de refeição, uma coisa fininha. Então, tapete certo no lugar certo é muito importante na decoração. E para isso que nós temos um especialista, Ítalo Albuquerque, meu amigo, meu querido, muito obrigado pela entrevista. Nada. Valeu as suas dicas.